rumo ao futuro. Podes crer que não me afundo na sociedade de consumo que dá frutos sem sumo. Nada dura para sempre, nem os frutos, nem as sementes. Acordo, dou graças por mais um dia, respiro fundo, sinto-me agarrado à vida. Sou malabarista lírico, rei do vocabulário incendiário, satírico no comentário. Tenho que tirar aqui uma merda. A juventude sem atitude vive conformada que a vida é rude, com uma visão de pouca amplitude, integrada num sistema que ilude. Nada faz para que mude, com pensamentos de fraca magnitude. Passando então ao corpo da entrevista, numa primeira parte gostava de falar sobre a tua ligação à cena hip-hop e à música, e começo por te perguntar de que forma é que recordas a tua vivência urbana, na infância e na adolescência. Então, eu sou completamente urbano. Eu cresci no centro do Porto e passei a minha infância toda na cidade. Então sou mesmo um animal urbano. Ainda que a determinada altura da minha vida tenha percebido que a minha conexão com a natureza é grande e forte. A minha infância e a minha adolescência é passada mesmo no meio da cidade e entre os blocos de cimento. Na infância um bocadinho mais resguardado e numa vida um bocado mais familiar e entre amigos e escola, e de repente a partir da adolescência a viver mesmo a cidade de outra forma, com outro tipo de vivência, um bocado mais abrangente. Na minha adolescência considerava-me e via-me pelo que eu fazia, que era fazer relatos urbanos e escrever a vivência urbana. Eu via-me um pouco quase como um sociólogo. Então o meu trabalho de campo era mesmo estar com as pessoas de todos os estratos sociais e de todas as realidades. Então gostava dessa partilha e procurava esses espaços, mesmo que não fossem o meu, mas para ter um entendimento do que é que era o Porto, do que é que eram as pessoas que viviam no Porto. Então acho que posso considerar que o meu crescimento foi todo bastante baseado na vida citadina e no que é que ela implica, no stress que vem daí e nessa frustração desse ritmo que é imposto. E obviamente que a minha criatividade responde a isso e é diretamente influenciada por isso. Como é que surgiu o teu interesse pela música? Houve alguma influência da tua família, alguma tradição que eles tenham ligado à música? Não, nem por isso. Eu lembro-me de ouvir, ter vinil em casa, e tinha um giradiscos e os meus pais tinham alguns vinis e o meu gosto pelo vinil se calhar surge daí, de ter essa referência visual, de estar a picar discos e estar a ouvi-los repetidamente. Mas os meus pais não eram melómanos, não compravam música regularmente, iam comprando, iam ouvindo, tinham uma relação assim muito desligada e não aprofundavam muito, gostavam de música, mas não passaram isso propriamente e não tocavam nada, nenhum instrumento. Então eu fui crescendo a ouvir música, tinha um primo que ouvia bastantes coisas e que me ia passando as coisas que ia ouvindo, mas depois, a determinada altura, eu acho que o meu amor pela música vem mesmo quando eu ouço rap na rádio, muito cedo. Tribe Called Quest, De La Soul, coisas mais comerciais que na altura passavam, MC Hammer, Vanilla Ice, mesmo cenas de meio fusão eletrónica do Acid, que tinham MCs. Então eu revi-me logo naquela linguagem, naquele tipo de linguagem, e isso mexeu comigo. Então aí comecei
estar um bocadinho mais atentos e a querer aprofundar, e depois a partir do momento em que começo a viver hip hop na adolescência, aí sim, aí começo a aprofundar o rap, e do rap vem um filão gigante que é toda a música que é samplada para fazer músicas de rap. Então aí começo mesmo uma pesquisa profunda de muitos outros campos musicais, e faço essa retrospectiva e esse percurso inverso de repente ir de uma música que é construída a partir de um sample de uma música antiga. Então vou conhecer o funk, conhecer o jazz, o soul, música jamaicana, sei lá, tudo, blues. Então aí começo mesmo a investigar e a estudar, e depois daí para a frente começo a envolver-me, começo a colecionar discos, cheguei a trabalhar em lojas de vinil, e começo mesmo a comprar revistas, a estudar e a tentar perceber melhor a história da música. Qual é que foi a receptividade por parte da tua família quanto à tua entrada na cena hip hop? Os meus pais sempre foram bastante liberais e sempre me deram muito espaço para eu ser quem sou, felizmente. Mesmo que não houvesse um entendimento sobre o que é que aquilo era, não havia propriamente uma consciência do que era realmente hip hop, era uma coisa que eles viam que eu gostava, mas não o viam com a seriedade que eu percebia que tinha para mim, mas também nunca me confrontaram com essa minha dedicação, deram-me sempre esse espaço para as coisas irem crescendo em mim. E é claro que durante muito tempo há sempre uma pressão subliminar que é normal, é normalíssimo, e agora que sou pai entendo melhor, que é um cuidado natural em relação a uma carreira ou uma segurança financeira. Então durante muito tempo eles viram-me investir em algo que não me trazia propriamente, que eu adorava fazer, mas que não me trazia lucro, e que me impossibilitava de ter uma vida tranquila, livre de preocupações, e sinto que isso lhes pesou durante muito tempo, mas pronto, sempre tiveram aí um equilíbrio de se calhar pensarem isso e sentirem isso, mas também darem-me espaço para eu aprender por mim e tomar as minhas decisões. Quanto ao projeto musical, como é que surgiram os dilemas? O dilema surge mesmo desse período em que existe um grupo pequeno ainda de pessoas no Porto que começa a descobrir o hip hop e a cultura. Há uns quantos microgrupos espalhados pela área urbana, muitas dessas pessoas ainda isoladas e a achar que não existem outras que também gostam do mesmo estilo, e depois as pessoas naturalmente vão se magnetizando e vão se encontrando em determinados eventos e em espaços através de amigos. Neste caso a história de Dilema é já conhecida, os Fatos X e os Fugachitos já existiam enquanto grupos, já se conheciam, eu conhecia amigos comuns que conheciam o Mundo e o Luz, então ia parar a Gaia de vez em quando, fomos apresentados, comecei a ir ao segundo piso e coincidiu com uma altura em que estava a começar a escrever, já bastante influenciado por eles, que já os ouvia, mas por Mind the Gap, que já tinha um EP editado e era uma referência, tanto Mind the Gap como rap brasileiro, Gabriel Pensador, que passava na rádio,
o República tinha saído, então havia música, havia rap feito em português a passar, e isso foi um impulso para, para eu começar a escrever, porque já gostava de escrever poesia e de escrever prosa também, na escola, e ia fazendo esses exercícios, sempre tive uma ligação forte com a palavra, e daí até nos juntarmos e começarmos a ensaiar e começarmos a decidir fazer músicas foi muito rápido, e pronto, surgiu uma amizade de adolescentes, foi crescendo um projeto musical que foi se tornando mais sério, e que as pessoas à nossa volta foram alimentando, porque havia interesse e a vontade de nos ouvir, e nós íamos respondendo a essa vontade, ainda que com muitos períodos de paragem e de dedicação a outras coisas, fomos percebendo que as pessoas tinham essa vontade de nos ver juntos, a criar. No início, nesses primeiros anos em que vocês se juntaram, como um coletivo, quais é que eram os objetivos e quais é que foram os principais desafios à produção artística? Os principais desafios, posso dizer já que foram a falta de meios, porque nenhum de nós tinha dinheiro para investir naquele ponto da nossa vida. Éramos adolescentes, não ganhávamos dinheiro, não vínhamos de famílias abonadas, então não havia grande capacidade de comprar material e de investir. Então íamos remediando, íamos tentando fazer com o que tínhamos. Esse foi um dos principais fatores das coisas se calhar não terem sido tão rápidas e terem demorado o seu tempo natural. Mas às vezes íamos emprestando material, íamos comprando aqui, ali, no nosso tempo, fomos dando a volta a isso. Depois, os principais objetivos, no fundo, era fazer discos, era fazer músicas, e não havia um mercado, não havia uma indústria propriamente dita no início, então era passar a música na rádio, mandá-la para a rádio, passar na Antena 3 nos programas de José Marinho, ou então fazer uma cassete para lá rodar na rua, para eventualmente dar uns quantos concertos em algumas salas. Então, esses eram os objetivos assim imediatos, mas a vontade era fazer coisas a sério, com o apoio de uma editora, e lançarmos um álbum, e entrarmos noutro circuito que sabíamos que tínhamos talento para furar. Não. Isso foi demorando apenas porque não tínhamos essa capacidade de investir. E passados mais de 20 anos, que marco ou marcos determinantes é que realças o coletivo atingiu? São alguns. Primeiro, e pode ser relacionado até com essa fase inicial que me perguntas, um dos principais marcos foi nós termos sido dos primeiros grupos independentes, underground, mostrar que é possível construir algo do nada e ter um impacto social forte, sem ceder e sem entrar na máquina de uma forma mais pop, e conseguimos furar num circuito com música com mensagem, e pesada e às vezes difícil, e isso se calhar foi um marco importante que veio a transformar a indústria, porque muitas mais bandas perceberam que podiam fazer desta forma. E daí a visibilidade toda que vem a seguir, e termos a possibilidade de marcar uma ou mais gerações que foram sendo diretamente influenciadas pelas nossas palavras e pela nossa postura. E depois o outro marco, esse cruzamento geracional, e
essa evolução em que de repente já tens pais e filhos a ouvirem a nossa música, ou a perceberem que os pais foram influenciados pela nossa música e que também eles têm um pouco disso neles e revêem-se, mesmo com o generation gap aqui pelo meio. Isso é importante. Acho que é bastante importante, porque no fundo mostra que os temas são intemporais e que têm uma profundidade que não é assim tão efêmera. Passando agora a uma terceira parte sobre o impacto artístico, político e social dos projetos, começo por te perguntar como é que tu metes a importância entre o som e a letra no hip hop. Para mim é fundamental que a palavra acompanhe a intensidade da base. Isto só para fazer um parênteses, que eu sempre escrevi para o instrumental, então o instrumental sempre pediu de mim um determinado sentimento. É o instrumental que invoca o sentimento que está na palavra. Nem toda a gente faz isto, há pessoas que escrevem textos e depois vão colando nos instrumentais, mas para mim esta é a minha visão. A música tem um determinado sentimento e pede as palavras certas através desse sentimento que tem. Então, para mim é indissociável que a palavra seja realmente verdadeira e que a mensagem seja verdadeira, porque tem que estar colada a esse sentimento que a base dos. E eu venho de uma escola em que a mensagem é tudo e a palavra é tudo. A maior parte das pessoas da minha geração foram diretamente influenciadas ou começaram a ouvir rap com Public Enemy. Não foi o meu caso, ouvindo esporadicamente, mas isso fica. E então a mensagem aí é a principal força do rap. Isso veio vindo a desaparecer ao longo do tempo, à medida que o rap se foi tornando mais pop e a indústria, às vezes, nas coisas mais pop, quer facilidade e não quer tantas pessoas a pensar. Mas pronto, isso leva-nos mais para outros campos de manipulação social e outras questões que também as podemos abordar. Mas respondendo assim mais diretamente à tua pergunta, a palavra para mim e a mensagem contida nela é a base. É a base deste estilo musical. Falando agora sobre o reconhecimento do hip hop no panorama musical, nacional e internacional, pensas que o hip hop tem o devido reconhecimento? Sim, sem dúvida. Há 20 anos atrás isso não acontecia e era uma cultura underground, há 20 e tal anos. De repente, quando a televisão e a indústria começou a perceber que era um filão gigante e começou a transformar o hip hop em pop, ganhou uma dimensão mundial irreversível. E agora, até há uns anos atrás, superou a posição que o rock sempre teve como o principal estilo musical mundial. Então destaque tem muito destaque e é transversal e toda a gente sabe o que é rap e toda a gente tem mais facilidade em entender o estilo de uso de palavra, porque nunca foi, é difícil, são muitas palavras seguidas, é muita informação debitada, então durante muito tempo era difícil, houve necessidade de um tempo de habituação para as pessoas terem facilidade a ouvir rap e estarem a interiorizar tudo o que é dito, e eu acho que já se ultrapassou essa fase. Então já é perfeitamente natural e qualquer pessoa que está a ouvir um rap na rádio, internacionalmente, ou aqui em Portugal, um artista português, está a ouvir e está a perceber a mensagem, está a ouvir palavra a palavra, e está
está a interiorizar e está habituado a essa comunicação. Então aí eu acho que tem visibilidade, chega às pessoas. Depois há vários estilos que são mais difíceis ou mais fáceis, e então esses têm mais destaque ou menos destaque, consoante o que as pessoas vão querendo. Às vezes a grande maioria das pessoas prefere coisas mais ligeiras e mais que lhes permitam uma maior alienação, não tanto estarem preocupadas e pensarem em assuntos importantes. E achas que o hip hop deve carregar mensagens políticas? E porquê? É uma ótima questão. Eu não acho que toda a gente tenha que fazer rap político, porque é uma expressão artística e uma expressão criativa, e nós somos todos diferentes e temos formas diferentes de nos expressarmos, e temos orientações diferentes e vontades diferentes. Então, enquanto criação artística, eu não acho que deva ser uma imposição. Eu acho que cada um deve expressar o que é e deve posicionar-se da forma que tem que se posicionar a criar. Então não tem necessariamente todo o rap e todo o hip hop que ser formatado e estar nessa gavetinha fechada do o rap só pode ser político. Eu acho é que a palavra tem uma força tremenda e se sabes que essa palavra vai chegar a muitas pessoas, podes ter a vontade de querer passar as tuas posições políticas e a forma como tu te posicionas no mundo. E se o quiseres fazer, é uma ótima ferramenta. Então, como é uma ótima ferramenta, por que não fazê-lo também? Porque mesmo que sejas um criativo e um artista que use essa ferramenta só para o divertimento e para por provocar essa tal alienação do mundo duro em que vivemos, que é legítimo, está tudo bem, e normalmente são as músicas mais comerciais, mais ligeiras e mais leves. Também podes ter em ti um pouco de consciência para eventualmente aí, dentro do que fazes, pôres um bocado a tua visão o teu posicionamento político em ação. Então vivemos numa altura em que, com esta polarização toda, as pessoas têm muito medo de serem quem são. Então tentam sempre agradar o outro, o que é que o outro vai pensar de mim, como é que o outro me vê, e então isso às vezes impede essa voz ativa e política de muitos artistas que acham que não o devem fazer, ou que não, se o fizerem não vão ser tão bem sucedidos. Então às vezes é um travão para muita gente que não tem um entendimento de que viver é um ato político, exige um posicionamento, então é inevitável. Mesmo pela ausência dessa mensagem, estás-te a posicionar de uma forma. No meu caso, mas está tudo bem, eu estou a dizer isto só, estou a ter uma visão ampla do que é que acontece, porque não julgo ninguém que use o rap apenas como forma de divertimento, porque isso também está na gênese do rap, paz, amor e divertimento. Então eu pessoalmente uso a palavra de forma política, porque quero e porque sou assim, mas não acho que o rap deva ser engavetado, como te disse, só nessa caixinha de isto é música de intervenção, isto é música política. É uma expressão artística abrangente. Depois cada um usa essa ferramenta como quiser. Olhando para o impacto e para a influência social dos Dilema, destacas alguma história ou algum momento de maior realização quanto a essa influência?
para mim a educação é fundamental. A educação é o ponto, o cerne da transformação social e humana. Então, a partir do momento em que os nossos textos são estudados e são lidos em aulas por professores, os alunos propõem aos professores analisar os nossos textos, os professores propõem aos alunos analisar os nossos textos, os textos são falados. A partir de determinada altura, começamos a receber convites para ir falar sobre o nosso trabalho à academia, não sendo nós pessoas que vêm dessa academia e não estamos, não vivemos aí, mas começamos a ser chamados para ir dar palestras e falar sobre o nosso trabalho. Eu acho que aí percebes que estás a fazer as coisas bem e que se o objetivo é reeducar ou ter uma influência na educação, as coisas começam a acontecer da forma certa. E das várias mensagens que tu a solo e coletivamente nos Dilema vocês tentam passar aos mais jovens, qual é que destacas? Eu acho que a principal em Dilema, e mesmo no meu caso, quando faço trabalhos a solo, é apelar ao pensamento único e individual, ao autoconhecimento e lançar esse repto, esse apelo para que cada um pense pela sua própria cabeça e que não siga as massas, que faça desses condicionamentos, dessa programação, que se descondicione dessa programação que é feita ao longo do seu processo formativo, desde a infância, dos pais, da escola, dos amigos, da televisão, de tudo, que haja um descondicionamento de tudo isso que nos compõe e que de repente começamos a criar critérios próprios e a pensarmos e a sentirmos na nossa individualidade e posicionar-nos assim, sem seguirmos propriamente tendências, as massas ou o que a sociedade nos impõe. Acho que essa é a principal mensagem que nós tentamos passar. De que forma é que o hip-hop moldou ou mudou a tua vida? E porquê? Então mudou completamente a minha vida. Foi de repente perceber que tinha aí uma voz própria, uma identidade e que conseguia chegar às pessoas e ter o poder de as transformar e ao transformá-las, transformar-me a mim também. Então eu acho que teve foi essencial, foi mesmo essencial. Quando apareceu, a transformação foi profunda e continua a acontecer e há de continuar a acontecer porque faz parte de mim e moldou a minha personalidade, moldou o meu caráter, moldou a minha forma de estar na vida. De repente foi uma cultura que me abriu portas para me descobrir a mim e para me formar enquanto homem e enquanto ser humano. Então, para além desse papel transformador, passou a ser parte integrante e contínua da minha vida. Qual é que é a tua opinião sobre a evolução e o estado atual do hip-hop? O que é feito a nível global é de tudo. Eu acho que nunca vivemos tempos em que houvesse tanto rap na rádio e nas plataformas digitais, as pessoas consomem rap regularmente na televisão, nos meios de comunicação, do mais pop que aparece nesses canais ao mais underground, que também tem essas plataformas, então também está acessível a toda a gente. Qualquer pessoa pode procurar e pode chegar lá porque está disponível na internet. De tudo, temos o espectro todo.
do mais pop sem mensagem ao mais underground com mensagem profunda e política e social. Temos este leque grande a acontecer e Portugal não foge à regra. Em Portugal há cada vez mais MCs, cada vez mais pessoas envolvidas na cultura de várias gerações, então é exponencial, vai crescendo e transformando-se como tudo. De uma forma geral, pensas que o hip hop tem vindo a ser importante na inclusão dos jovens? Muito, mesmo muito, porque de repente há aí um ponto comum em que eles se podem integrar nos grupos, na escola, integrar-se socialmente, há aí uma empatia implícita por pertencerem a um determinado grupo, a um determinado estilo, mas eu acho que é inclusivo quando há uma empatia por um determinado estilo e há aí um ponto comum entre muita gente, cria-se uma sinergia entre essas pessoas e uma ligação. Então mesmo no ponto de vista urbano, de repente tens alguém que está num bairro social excluído e à margem, mas que através de uma linguagem se sente representado e se afirma e se torna visível e diz eu estou aqui, não estou escondido ali, beatificado, existo e tenho uma voz. Então isso abre muitas portas a muitos jovens, não só dessa perspectiva, mas também enquanto profissionais e enquanto carreiras. De repente começas a ter, isto cresce tanto a um ponto em que de repente tens jovens que estão a fazer música na internet, de repente são fenómenos digitais, encontram uma carreira, são músicos, estão no top musical, só fazem isso e transformam as vidas completamente. Pensas que o hip hop também pode ter uma influência negativa? Sem dúvida, claro que sim. Aliás, tem uma influência negativa, tem uma influência positiva e tem uma influência negativa desde o início. Sem dúvida que tem um impacto negativo. Quando eu comecei a ouvir rap e desde o início do hip hop, isso acontece porque se virmos a sua gênese, o hip hop nasce nos bairros de Nova York, onde há gangues, e então a mensagem inicial nasce precisamente disso, com uma mensagem positiva que tenta contrariar essa negatividade, mas essa negatividade está presente, constante e contínua, e então o gangsta rap acompanha o crescimento do hip hop e a influência e o impacto que tem nos jovens, obviamente que é negativo durante muito tempo, quando começas a ter essas subdivisões e as várias vertentes e os vários posicionamentos e começas a ter uma parte mais materialista, mais egocêntrica, mais misógina, mais criminosa. Então a influência é obviamente negativa e o rap mais pop faz precisamente apelos mais nocivos, ostentação, consumo de drogas, sexo gratuito, objetificação da mulher. Isso está presente, está sempre presente e aliás é um dos clichês do que é que o rap é para as pessoas que não são da comunidade
veem sempre, e é um estigma que acompanha qualquer MC desde sempre. Eu, durante muito tempo da minha vida, quando dizia que era um rapper, quando estava a falar com leigos, punham-me também nessa caixa, és um delinquente, és um criminoso, e a comunicação social adora pintar as coisas dessa forma, ainda, porque padroniza. Só. Então, mas sim, respondendo à tua pergunta, o rap também pode ter um impacto negativo nas pessoas, nos jovens especialmente. E como é que consideras que essa influência negativa deve ser combatida? Essa influência negativa deve ser combatida precisamente através de um balanço e de uma perspectiva onde, no fundo, nos posicionamos. Eu, quando te respondi a uma pergunta anterior e dizia que um dos maiores marcos de dilema foi o pôr as pessoas a pensar por elas, é precisamente nesse aspecto, e é aí que tu combates essa influência negativa, quando dizes a alguém que pode ouvir uma coisa sem ser diretamente influenciado por ela, e até pode gostar da música, porque musicalmente é apelativo, e cada um conta a sua história, e até pode ser uma coisa altamente negativa e como que causa uma influência negativa, mas a pessoa não se deixa influenciar, porque está a ouvir apenas a música e não se vai deixar influenciar pelo comportamento que está ali a ser sugerido. Então tu aí consegues combater e consegues fazer o contraponto disso, pondo música com mensagem cá fora, outro tipo de abordagem e outro tipo de perspectiva do que é a vida pode ser. Acho que aí vais contrabalançando isso. É difícil furar nos mesmos parâmetros e nos mesmos moldes numa indústria que está a promover isso, porque interessa a forças maiores que as pessoas não pensem por elas. Então, obviamente, está a promover algo que é mais negativo e mais destrutivo e que te mantém num nível de consciência inferior. Às vezes é difícil furar com coisas mais conscientes nesses circuitos, mas é continuar nessa tentativa e nessa luta para mostrar que há outras coisas a serem feitas. Terminava agora então por te perguntar o que é que guardas para o futuro, em termos pessoais e em termos de carreira artística. Ok. Então, em termos de carreira artística, vou começar por aí. Vou continuar o que tenho desenvolvido. Vou continuar a estar intimamente ligado com a palavra. Enquanto rapper e enquanto poeta e escritor, e cada vez mais direcionado para a palavra dita numa abrangência diferente, em que não está contida apenas na formatação de rap com uma base. Então vou tentar dedicar-me à palavra de outras formas. De repente a palavra está a ganhar uma preponderância diferente na minha vida, então eu quero explorá-la, quero explorá-la de uma forma escrita e estou a fazer um livro em que o objetivo é desmusicar toda a poesia que eu fui escrevendo, então, e tê-la num formato para ser lida e perceber como é que ela se aguenta não musicada. Então, e daí veio a vontade de querer cada vez dedicar mais à poesia e à palavra dita e à spoken word. Então estou a desenvolver trabalhos nesse sentido, alguns discos que vão muito para a spoken word. Continuo a fazer discos de rap como sempre fiz, rap clássico, e tenho alguns para lançar este ano, um deles mais storytelling, um conto urbano, outro que é um disco meu mais pessoal e como sempre o fiz, muito autobiográfico,
e outro um bocadinho mais experimental e mais ligado à palavra, de uma forma mais solta, de escrever, de continuar-me a dedicar às artes visuais, que também ocupam algum espaço, à fotografia, à pintura. Então vou continuar a direcionar a minha vida como sempre fiz, com uma ligação à arte, mesmo na arte marcial, que faz parte da minha vida, continua a ser movimento e expressão. Então não consigo fugir muito a isso, porque é o que me conduz e é o que eu estou cá a fazer. De um ponto de vista mais pessoal, é continuar o meu crescimento, o meu caminho é um caminho do autoconhecimento, então é inevitável que continue a explorar-me e a descobrir e a perceber quem é que eu sou e como é que posso impactar o outro da melhor forma através do meu exemplo. É isso que sempre fiz e vou continuar nesse caminho, agora com um bocado mais de consciência e com outra missão. Tenho uma filha de 4 anos, então vou continuar a dedicar-me a esta questão da paternidade e da educação, não só com ela, mas no todo. É o meu tema fulcral de vida, a educação. Então, vou continuar a dedicar-me, quer de uma forma criativa, ou de uma forma mais direta, mesmo a lecionar, dedicar-me à formação integral do indivíduo e à mudança de consciência.